Imagine uma noite escura no interior do Brasil, onde o vento sussurra segredos antigos entre as árvores retorcidas de uma mata fechada. Ali, nas sombras que engolem a luz da lua, ecoa um grito que congela o sangue. Um lamento gutural, como se a própria terra estivesse chorando por uma alma perdida. Esse é o Bradador, uma lenda que assombra gerações. Mas o que poucos sabem é que por trás desse espectro há uma história real, de um homem que escolheu a crueldade como companheira e pagou o preço eterno por isso. O que acontece quando a maldade de uma vida inteira recusa até mesmo a paz da morte? Fique comigo até o fim, porque essa jornada vai te levar ao abismo da alma humana. No coração de uma pequena vila chamada Serra Esquecida, no final do século XIX, vivia um homem chamado Joaquim. Ele não era apenas rico, era o dono de tudo ao seu redor. Suas terras se estendiam como um império construído sobre o suor e as lágrimas dos outros. Joaquim era alto, com olhos frios como lâminas de faca e uma voz que trovejava ordens sem piedade. Desde jovem, ele aprendera que o mundo era dos fortes e fraqueza era algo a ser esmagado. Seu pai, um homem humilde que trabalhara a vida toda para comprar um pedaço de terra, morrera cedo, deixando tudo para ele. Mas Joaquim não via herança, via oportunidade para devorar mais. Ele expulsava famílias de suas casas por dívidas mínimas, cobrando juros que multiplicavam o desespero, e ria quando via mães implorando por um teto para seus filhos. A vida é assim, ele dizia com um sorriso torto. Quem não luta, perece. Ninguém ousava enfrentá-lo, pois sua influência chegava até os juízes e os padres da região. Mas por dentro, Joaquim carregava um vazio que nem todo o ouro do mundo preenchia. Uma dor antiga, de uma infância marcada pela ausência de afeto que ele transformara em veneno para o mundo. O conflito começou a se aprofundar quando uma viúva chamada Maria apareceu em suas terras. Ela era uma mulher simples, de cabelos negros e olhos cheios de uma tristeza quieta, que viera de longe com seus 2 filhos pequenos, fugindo de uma enchente que destruíra sua casa. Maria pediu abrigo em uma das cabanas abandonadas na propriedade de Joaquim, prometendo trabalhar de graça até pagar uma dívida imaginária. Ele a olhou de cima a baixo, sentindo um prazer sádico em seu poder. "Trabalhe sim", respondeu ele, "mas lembre-se, um erro e você e suas crias vão para a rua como cães." Maria aceitou, curvando a cabeça, mas em seu coração ardia uma faísca de esperança. Ela acreditava que a bondade ainda existia, mesmo nos corações mais duros. Os dias se transformaram em meses de trabalho exaustivo. Maria lavava, cozinhava, plantava sob o sol escaldante, enquanto Joaquim a vigiava como um predador. Seus filhos, Ana e Pedro, corriam pelos campos inocentes, rindo apesar da fome que roía suas barrigas. Mas Joaquim via neles uma fraqueza que o irritava. Uma noite, quando Pedro, um menino de apenas 7 anos, acidentalmente quebrou uma ferramenta velha, Joaquim explodiu em fúria. Ele arrastou a criança pelo braço, gritando insultos que ecoavam pela vila, e a jogou no chão como um trapo. Maria implorou de joelhos: "Por Deus, Senhor, ele é só uma criança, tenha misericórdia." Mas misericórdia era uma palavra que Joaquim havia banido de sua vida. Ele expulsou a família no meio da noite chuvosa, deixando-os à mercê do frio e da escuridão. A partir daí, o drama de Joaquim se intensificou, mergulhando-o no ponto mais baixo de sua existência. A vila inteira sussurrava sobre sua crueldade, mas ninguém agia. Maria e as crianças vagaram por dias, famintos e doentes, até que o pequeno Pedro, enfraquecido pela febre, não resistiu. Ele morreu nos braços da mãe, sob uma árvore velha na beira da estrada, murmurando palavras de amor que partiram o coração de quem ouvia. Maria, destruída,
enterrou o filho com as próprias mãos e, em sua dor, amaldiçoou Joaquim. Que sua alma nunca encontre paz, que grite eternamente pelo que fez. As notícias chegaram à vila e, pela primeira vez, Joaquim sentiu um tremor em seu peito. Não remorso, mas medo. Ele começou a ter pesadelos, ouvindo o choro de uma criança no vento, vendo sombras que o seguiam. Sua saúde deteriorou. Ele emagrecia, os olhos afundavam e uma tosse seca o atormentava. Os empregados o abandonavam e a solidão o envolvia como uma mortalha. Em suas noites insones, Joaquim se via refletido no espelho, um homem velho antes do tempo, com as mãos manchadas pelo sofrimento alheio. Eu fiz o que era necessário, repetia para si mesmo, mas as palavras soavam vazias, ecoando em um vazio que crescia dentro dele. Então veio o elemento de esperança inesperada, disfarçado de uma visita improvável. Uma noite, uma figura misteriosa bateu à porta de Joaquim. Era o padre local, um homem idoso chamado Padre Elias, que havia ouvido os rumores e sentido uma chamada divina para intervir. O padre entrou na casa escura, iluminada apenas por uma vela tremulante, e sentou-se diante de Joaquim. «Filho», disse ele com voz suave, «a vida é um rio que leva tudo, mas o que plantamos na margem permanece. Você plantou espinhos, e agora eles ferem sua própria alma». Joaquim riu amargamente no início, mas as palavras do padre penetraram como uma lâmina lenta. Ele contou histórias de redenção, de homens que, no leito de morte, encontraram paz ao pedir perdão. Pela primeira vez, Joaquim falou de sua infância, de um pai ausente, de uma mãe que morrera de tristeza, de como a dor o endurecera. «Eu não sei como mudar», confessou ele com a voz rouca. O padre o ouviu em silêncio e, ao partir, deixou uma Bíblia aberta na página do filho pródigo. «Há sempre um caminho de volta», sussurrou. Naquela noite, Joaquim chorou pela primeira vez em décadas, sentindo um vislumbre de luz em seu coração escuro. Mas a reviravolta veio como um vendaval implacável. No dia seguinte, Joaquim decidiu agir. Ele reuniu a vila na praça central, tremendo de fraqueza, e anunciou que devolveria as terras aos antigos donos, que pagaria dívidas antigas e que buscaria Maria para implorar seu perdão. A multidão murmurou em descrença, mas algo no olhar dele os convenceu. Ele partiu a cavalo em busca da viúva, o corpo doente protestando a cada galope. Encontrou-a em uma cabana miserável cuidando de Ana, a filha sobrevivente, que estava fraca e febril. Joaquim caiu de joelhos na lama, as lágrimas misturando-se à chuva que caía. «Eu matei seu filho com minha crueldade. Me perdoe, se puder, para que eu encontre paz». Maria o olhou longamente, o rosto marcado pela dor, e disse palavras que ecoariam para sempre. «O perdão não apaga o passado, mas pode curar o futuro. Vá em paz, Joaquim, e viva o que resta com bondade». Ele voltou para casa transformado, mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma noite, seu coração falhou, e ele morreu sozinho em sua cama, com um sorriso sereno nos lábios. Ou assim pensavam. A revelação veio nas noites seguintes, quando a vila começou a ouvir os gritos. Não eram lamentos comuns, eram berros guturais, cheios de agonia, como se uma alma estivesse sendo rasgada ao meio. Os moradores tremiam em suas camas, e logo a lenda nasceu. O bradador era Joaquim, cuja alma a terra recusara. Apesar de seu arrependimento tardio, as maldades de uma vida inteira pesavam demais. O perdão humano não bastara para apagar o julgamento divino. Ele vagava pela mata, gritando sua culpa eterna, um aviso vivo ou morto de que a maldade semeada colhe tempestades além da sepultura. Anos depois, Maria, já idosa, contava a história para seus netos. Ele encontrou redenção no fim, mas a justiça de Deus é maior que nossos corações. Lembrem-se,
cada ato cruel é uma ferida que pode nunca cicatrizar. E assim termina a saga do Bradador, uma alma que a Terra recusou, gritando para que ninguém repita seus erros. A mensagem é clara e profunda. A maldade não morre conosco. Ela nos persegue, ecoando na eternidade até que o arrependimento verdadeiro nos liberte. Mas e você? Já parou para pensar nas sementes que planta em sua vida? Se essa história tocou seu coração, fazendo você refletir sobre o peso das escolhas, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E se ela te fez sentir algo real, algo humano, inscreva-se no canal, mas só se acreditar que histórias assim podem mudar o mundo.